Bem-vindo a mais um episódio do Age Institute Podcast. E hoje teremos um episódio especial. Vamos trazer outra oftalmologista, doutora Lívia Andrade Kiel. E nós trabalhamos muito há quanto tempo juntos, né? Há quanto tempo? Desde 2015. 2015, 7 eu não anos. tinha nem nascido, né? A Dani, toda vez que ela fala, parece 1800 e pouco, ela fala, você já tinha nascido? Em 2015 já tinha. Mas 2015 a gente ainda era criança. ainda era criança, né? Agora você tem duas, né? Eu sei lá se eu vou ter 5, né? Mas vamos lá, vamos indo, né? Vamos indo. Eu parei por aqui, 2 tá bom pra mim já, É viu? isso aí, tá bom. Então, e hoje nós vamos falar de um assunto que está super em voga, a gente está muito preocupado, né? Essa semana eu vi uma senhora que é minha cliente já há acho, 25 anos, e eu operei a miopia dela, depois operei a catarata, agora ela está com degeneração macular, né? E a gente sabe que isso vai ser um problema, já é um problema de saúde pública, que as pessoas estão cada vez mais aparecendo, né? Eu sempre falo assim, há 20 anos atrás, quando eu já era oftalmologista, 30, não tinha degeneração macular, né? Era raro aparecer, e hoje é muito frequente, né? A gente fala um pouquinho também depois do tratamento, tudo, mas o principal é falar da luz azul, né? Luz azul tem 2 aspectos, primeiro causar essa doença, e segundo, você atrapalhar o seu sono, né? Atrapalhando o sono, atrapalha a vida inteira, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre luz azul e um pouquinho de oftalmologia prática, né? O pessoal todo mundo pergunta, né? Como render melhor, e a gente tem algumas dicas aí de oftalmologia, né, Lívia? Isso aí. Só para quem aí não é do âmbito oftalmológico, a degeneração macular, a mácula, ela é a região mais nobre da retina, né? Então, basicamente, ela é a visão, é a parte da retina que faz a gente enxergar aí a visão central da retina. E a degeneração dessa região da retina, ela vai ocasionando aí perda de visão, podendo levar até cegueira, né? E hoje a gente sabe que a luz azul, ela pode, em excesso, né, não em pequenas quantidades, mas usada excessivamente, ela pode sim provocar aí um aceleramento, né, uma degeneração maior dessa região. E as luzes, né, as luzes mais novas, né, antigamente a gente é feito para trabalhar com fogo, né, no nosso pré-histórico aqui é o fogo, que não tinha muita luz azul. E inventaram a luz incandescente, que era boa, e agora essas luzes práticas aí, que deve custar nada para fazer e deve dar um lucro muito grande. Primeiro, aquelas luzes que a gente tinha quando a gente era criança na escola, que é aquela luz comprida, tubular, né? Esqueci o nome dessa luz aí. E segundo, a luz de LED, né? Tem aquelas luzes feias aí que apareceram uma época, lembra aquela luz que parecia uma coisinha assim? E depois a luz de LED que está em todo lugar. Tem uma aqui do meu lado, né? Me deixando mais bonito aqui, e me iluminando, a Lívia já está virada para o sol ali, que hoje é de manhã, né, que a gente está gravando o podcast, por isso essa voz de locutora aqui hoje, e a gente, né, realmente desde criança, né, eu lembro, as classes, né, não tinham luz incandescente mais, já eram aquelas luzes tubulares, tal, que já são luzes de má qualidade, a gente chama, né? A luz azul, ela vem tanto de fontes naturais, o sol é a principal delas, assim como de fontes artificiais, que foi o que você disse. A principal, acho que hoje são as luzes de LED, né? Existem diversas essas luzes incandescentes, mas hoje o principal são os aparelhos eletrônicos que emitem luz de LED e o sol. Lembrando que a gente precisa da luz azul, não é que a luz azul ela é 100% maléfica, né? A gente precisa de luz azul. O problema é o uso excessivo dessa luz, que pode ocasionar tanto aí alterações oftalmológicas, visuais, como alterações de vigília, né, do nosso ciclo circadiano. Então, alterações de sono, de humor. Então, o grande problema, como quase tudo na vida, né, basicamente, é o uso excessivo da luz. E agora com, né, as telinhas, os computadores, né, o pessoal que trabalha horas a fio no computador e as pessoas no celular, todo mundo já olhou no seu celular quantas horas você fica na tela por dia, né? A minha média semanal é 7 horas, né? Que é um monte, né? Você pensar bem, que ele vai cada vez que você pega tem um novo aplicativo que diz quantas vezes você pegou o celular para olhar.
também é absurdo, não posso nem contar isso, né? Primeiro que eu não lembro o número, segundo que era um absurdo. E se você somar, né, dá para você olhar no iPhone, no Android, você olhar quantas horas você ficou na tela, que ele vai somando, 10 minutos, dá 7 horas em média na semana. Você já olhou o seu número, Olivia? Eu não olhei, mas eu coloquei para o meu celular me avisar, por exemplo, ele me notifica quando eu já usei 1 hora digamos, do Instagram, por exemplo. Então ele me avisa, ó, você já está 1 hora no Instagram hoje. Então eu vou botando umas notificações para eu ir me policiando. Vicia, né, Renato? Aproveitando que a gente está falando um pouco de não só de luz azul, mas das consequências, telas viciam. Eu trabalho muito com criança, sou oftalmopediatra, não só criança, a gente fica muito focado em criança, mas não só as crianças estão viciadas em tela, né? E já é comprovado que o uso de tela desencadeia liberação de dopamina. Dopamina é um hormônio, né, que nos dá prazer, nos dá satisfação. Então, quanto mais a gente usa a tela, mais a gente vai ficando, vai tendo, como se fosse uma droga mesmo. Então, a gente vai ficando viciado, porque a gente quer produzir mais dopamina, quer ficar mais saciado, quer ficar mais, com um bem-estar maior. E isso é um ciclo e é muito perigoso, né? Aí você viu, a gente conversou, né, outro dia com a doutora Carolina, que é a nossa neuro, né? E além disso, né, o Instagram é uma coisa que você vai vendo vários posts que te dão uma resposta de dopamina. Então você vai passando, cada um te dá um estímulo, né? Na natureza ou na nossa vida é um estímulo por dia, né? Lá você vai passando, você tem um estímulo de gerar dopamina aí a cada 1 segundo, né? Você vê um, passa o outro, você vê um é alegre, um é triste, um é bonito, um é feio, um é chato, um você lembra, vê um amigo lá que você lembra, o outro amigo que você não gosta, né? Então tudo isso são estímulos e isso faz muito mal para a cabeça, né? O Instagram é viciante mesmo, né? Tem vários estudos aí, e o que eu mais gosto de falar é que nas escolas dos filhos lá na zona do Silício, nos Estados Unidos, todos os alunos são proibidos de usar celular e usar telas. As escolas né, de primeira linha lá. Então você imagina essas pessoas que vivem para fazer as mídias sociais aí, que são viciantes, que causam problemas psiquiátricos, psicológicos aí grandes, né, por causa química mesmo, né, por liberação de mediadores químicos, né, cerebrais aí. Os filhos deles estão protegidos, né? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Pra gente, né? Hoje em dia o mundo está muito louco, né? E a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Então vejo, antigamente meu filho mais velho não tinha iPad na época, mas ele assistia uns filminhos numa telinha, né? Principalmente quando a gente quer almoçar, quando a gente quer ter mais paz, né? Você dá a televisão, né? Dava uma telinha, né? E isso aí, minha filha também, a gente fazia isso. Aí hoje a gente mais novo, a gente sabe quanto isso é ruim, né? Então na hora do almoço, que é a hora de comer, né, até a relação com a comida, tudo você pode alterar bastante nisso, né? Com certeza dá, viu? Dá para fazer vários podcasts, porque é impressionante, é muito fácil, né? Eu como mãe agora também falando, é muito prático você dar a tela para a criança, porque a criança fica quieta. E aí você consegue fazer as suas coisas, exatamente o que você falou, você está no restaurante, a criança ela fica quietinha, mas isso a longo prazo é muito ruim, e depois nada vai saciar aquela criança como a tela sacia. Então, assim, a gente tem que se policiar muito, não é que não é para dar tela, né? A gente também não quer fingir que a gente vive num mundo, é praticamente impossível hoje você não dar tela, mas existem algumas regras, né, que a gente tenta explicar para os pais, aí eu falo muito disso no consultório. Então, até 1 ano de idade, o ideal é que seja 0 tela. Depois de 1 ano, a gente tenta botar aí 1 hora por dia, mas nunca direto, sempre dividir. Então, 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos mais para o fim do dia. Porque além dos malefícios da luz, da tela em si, a gente ainda tem que pensar que a criança, assim como o adulto também, mas a criança mais ainda, não pisca quando está usando tela. Então, isso provoca outras alterações oculares. As crianças chegam no consultório com o olho ressecado, com o olho vermelho, muita coceira ocular. Não é incomum os pais falarem, eu acho que ela está com tique. E aí, quando eu vou olhar, é o tique porque a criança começa a piscar com mais frequência e com mais força para tentar lubrificar o olho, de tanto que o olho está ressecado.
Então, a gente acaba tendo que começar tratamentos em crianças muito pequenas de lubrificação, de higienização, por conta de olho seco, às vezes severo, pelo uso excessivo de telas. Duas coisas para comentar também. Primeiro, e a miopia que vai aparecer nessas crianças que ficam focadas para perto? A gente hoje tem uma epidemia de miopia e a tendência é piorar. Até 2050, aí eles acham que a população mundial vai ser 80% míope, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Os países asiáticos, que os orientais, eles já têm mais tendência a ser míopes e eles estudam muitas horas por dia, né? Japão já tem uma porcentagem altíssima da população que é toda míope. A miopia, ela é multifatorial, não é que é só o uso de tela, né? O uso de tela não é o único vilão da miopia que vem surgindo, mas com certeza uma das causas desse boom aí de miopia na infância é o uso de telas. A criança hoje, ela praticamente só faz atividades indoor. Antigamente, as crianças corriam, brincavam ao ar livre. Hoje é tudo em computador, tablet, celular. Muitas escolas aderiram os aparelhos eletrônicos, então, ao invés de ler livros, as crianças leem iPad. Então, esse estímulo só para perto, com certeza é uma das causas do aumento de miopia. E a gente tem que ficar muito, muito ligado e muito preocupado. Antigamente, no consultório, as crianças começavam a ter miopia aí com 12, 13. Hoje, as crianças de 3, 4 já chegam no consultório míopes. Então, com certeza, a gente vê essa correlação entre uso de visão de perto e aumento da miopia. E você lembra um paciente nosso em comum, filho de um amigo, né, que ficava horas e horas no computador, desenvolveu até um estrabismo e ele teve até que operar. Eu operei ele, A única causa era que ele usava telas, assim, muito tempo direto de tela, sem pausa, sem intervalo, todos os dias. E aí ele começou a entortar o olho para dentro. E aí, com isso, começou a ter o que a gente chama de diplopia, confusão, ele começou a cair, ele chegou a cair e bater a cabeça. E aí abriu a testa, e aí a gente tentou tratar de outras maneiras, tentou suspender as telas, melhorou parcialmente o desvio, mas aí depois a gente teve que operar para corrigir. E desde então ele tá ótimo, isso já tem o quê? Uns 4 anos. E desde então ele tá ótimo, a mãe suspendeu o uso de tela durante a semana, agora ele usa com muito mais parcimônia, então usa muito menos e tá bem até hoje. Já tem uns quase 5 anos, eu acho, que eu operei ele. Hoje ele já tem, acho que 23 anos, 22 anos aí, mas essa época da adolescência, né, é muito mais... tanto a criança, na infância e na adolescência são os mais, acho que acometidos, né, os mais influenciáveis, porque tem um crescimento, né, e você altera, né? Imagina, isso aí a gente não sabia, né, na minha oftalmologia, quando eu estudava, não sabia, ficar para perto, né? Então você via os meninos mais inteligentes, todos usavam óculos de miopia, porque ficavam nos livros, hoje a gente fica no computador, mesmo que não são mais inteligentes, né, ficam todos míopes, né? Então a especialidade do futuro é fazer cirurgia de miopia, né? A especialidade do futuro. E de catarata também, né? Então eu escolhi bem, porque são as duas minhas que você também vai durar mais, né? E eu acho que a doutora Lilian, né, fazer tratamento da injeção macular. Então nós estamos bem aí como oftalmologistas, né? São especialidades do futuro mesmo, porque antigamente o ser humano durava 40, 30 anos, não chegava nem a ter glaucoma, né? Hoje o glaucoma as pessoas têm porque estão vivendo mais, tem uma degeneração e vai aparecendo, né? Principalmente na raça negra, tudo é mais frequente, mas porque a gente está durando mais. Catarata também, ninguém tinha catarata antigamente, hoje em dia a catarata aparece, né, 60 anos, 60 anos aí, então é bem complicado. Então a mácula, né, vamos voltar um pouquinho para a mácula, né? A mácula, ela dá a parte principal, porque ela dá a forma, né, a percepção de forma, e dá as cores também. Então a pessoa que tem uma degeneração macular, ela tem uma mancha bem central e ela perde essa capacidade de ver as coisas, as formas, tal, e fica como se tivesse um punho, né, colocado na frente da sua visão. Imagina nos 2 olhos, né? E hoje em dia tem tratamento. Vamos falar sobre o tratamento um pouquinho mais para frente. O que a gente pode fazer, né, já que a luz azul também causa catarata, né? A gente tem estudos aí que
a luz, né, aí sim, luz do sol, pessoas que vivem do sol por muito tempo, os esquimós que têm o sol de cima e a reflexão da neve, né? O que a gente pode fazer para evitar que essa luz tóxica chegue no olho, né? Então vamos começar a nossa listinha aí, vai, Lívia, vamos lá. Hoje o que tem se falado muito atualmente é a gente fazer um filtro que a gente pode aplicar nos óculos, né, para bloquear esse excesso de luz azul na entrada, porque o que a gente sabe é que ela afeta a retina. Então a gente precisa da luz azul justamente para estimular aí o nosso ciclo circadiano, para a gente ter uma boa qualidade de sono. Em contrapartida, o uso excessivo, a entrada excessiva dessa luz lá nos fotorreceptores da retina, ela pode ocasionar essas doenças, né, visuais. Então, a grande sacada aí e a grande dificuldade é você criar um filtro que consiga, digamos assim, separar a luz azul maléfica e não deixar ela entrar dentro do olho e deixar a luz benéfica entrar dentro do olho. Então, é um filtro azul inteligente. Antigamente, ele já existiu, né? Existe ainda o filtro que bloqueava toda a luz azul, mas a gente também não quer isso. Então, hoje, o que se faz é fazer uma luz azul inteligente que consegue separar e deixar entrar aí parcela da luz azul, porque ela é necessária para a gente enxergar. A luz azul, ela ajuda a gente a enxergar cor, contraste. Então, quando isso entra lá na retina, como que funciona isso, né? A luz entra, vai lá nos fotorreceptores ganglionares da retina, e lá da retina ela vai pela via óptica até o córtex visual, lá no cérebro, e faz a gente enxergar cor, contraste, percepção dos objetos no ambiente. Então, a gente não pode deixar a luz entrar excessivamente, mas nós precisamos aí dela para enxergar bem, tá? E quando ela entra excessivamente, o que acontece? O que o paciente vai reclamar? Ele fala muito de um incômodo visual. Então, é aquele paciente que usa a tela, trabalha o dia todo, então acorda, mexe no celular, vai para o trabalho, trabalha no computador. Chega em casa, o lazer dele também é no iPad, também é na televisão. Então, ele usa a luz azul basicamente o dia todo. Então, esses pacientes são os candidatos aí para usar esse filtro inteligente de luz azul. Eu costumo falar lá no consultório que imagina você ficar o dia inteiro na academia e aí você tá lá o dia inteiro fazendo musculação do bíceps. Chega no fim do dia, você não tá mais aguentando, porque seu braço vai cansar, você vai ficar sem força. É a mesma coisa com a musculatura ocular também. Então, se você fica o dia inteiro usando o músculo do olho, a gente tem músculos nos olhos, você fica usando só a visão de perto, você está fazendo uso da mesma musculatura. Chega no fim do dia, você está com aquela musculatura, está com estafa dessa musculatura. Então, o paciente vai sentir dor de cabeça, dor nos olhos, embaçamento visual, olho seco, coceira, olho vermelho. E aí a gente vai tentando driblar, os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando driblar esses problemas e tratar. Então, a gente hoje indica o filtro de luz azul, esse parcial, para essas pessoas que têm essa necessidade, que são quase todas, né, Renato? Quem não usa a tela? É verdade. E é interessante a evolução, né? No começo inventaram um óculos amarelo, âmbar, né? Que a pessoa teria que ficar o dia inteiro com esse óculos, até à noite diminui do âmbar para o amarelo e tal, para tirar a luz azul. Então, e era ruim também, porque a luz azul é importante até para você, na hora que você acorda, né? A gente já falou sobre isso, acorda, você sabe, ó, estamos de dia, e também é isso aí que vai fazer a hora de você dormir também. Ficar só bloquear totalmente não dá certo. E então inventaram o bloqueio parcial, né, com uma lente transparente. No começo tinha um filtrinho e tal. E isso eles estudaram qual que é a frequência da luz que faz a toxicidade. Então ele bloqueia só esse pedacinho, né? Estudos aí da Essilor, que foi bastante profundo nisso, tudo. Mesmo as AIS também tem o seu filtro, né, só da frequência maior da luz azul, tal. Então as concorrências aí a gente não sabe qual que é o marketing que está certo, mas eles bloqueiam só essa parte, né? E outra coisa que pode ser feita também são filtros no computador ou na telinha do computador, do telefone. No iPhone tem aquele Night Shift, né, que a partir das 6 da tarde, 7 da tarde fica amareladinho
né? Isso aí ajuda bastante também para você usar, mas eu acredito que o que a gente tem hoje em dia para se defender, né, é realmente o filtro do óculos, né? Muita gente, a gente tem visto gente próxima até que tinha dificuldade de sono, passou a usar esse filtro e era esse o problema, né? O nosso chefe do TI, né, posso falar dele um pouquinho, né, ele era exatamente o que você falou, 24 horas por dia no computador, chegava na hora do lazer dele, ele ligava o computador mesmo, não via nem televisão, ele via no computador YouTube, Netflix, tudo que é costume, né, a pessoa acostuma, então não dormia nada, né, não dormia nada. Só faltava ter como é que chama, Alexa do lado dele, uma telona do lado também, para ele dormir também, né? Então é muito difícil isso, né? Você falou um pouquinho, eu acho que era legal a gente ressaltar, também dos hábitos de higiene visual, para essas pessoas que ficam horas e horas no computador, não só a luz azul que é tóxica e altera o sono, mas o que ela pode fazer para render mais, né, no seu trabalho, pelo menos ter mais conforto. Você falou isso do muscular, não é da luz azul, é do músculo, né? Nós temos 6 músculos em volta de cada olho que fazem os movimentos, que fazem a coordenação, e isso, né, você ficando na academia exagerando, de repente fica um músculo mais forte que o outro mais fraco. Na hora que você vai focar para perto, imagina para perto, a gente faz esse movimento, né? Fica para perto, junta os 2 olhos para focar juntas a imagem, para longe você abre, né? Então, quais são a higiene visual para você não ter esses sintomas e para render mais no seu trabalho? Não existe só um vilão, né, Renato? Então, a luz azul, exatamente isso, o uso excessivo da visão de perto, o uso excessivo desses músculos, são vários aí os fatores que desencadeiam esse desconforto visual cada vez mais frequente. De higiene, o que a gente fala muito para os pacientes, você já acabou de citar então à noite, colocar, por exemplo, no celular esse modo noturno, que diminui essa quantidade de luz, né, deixa um pouco mais ameno. Quem consegue ficar aí 1 hora, 2 horas antes de dormir sem o celular, sem qualquer tipo de aparelho eletrônico, é o ideal, né, que nem todo mundo consegue. Mas seria o ideal para você já ir diminuindo aí os níveis de dopamina, para você já ir relaxando. Durante o dia, para as pessoas que trabalham com tela e que também não tem opção, né? Porque no mundo ideal seria não usar tela, mas a gente sabe que na prática tem muita gente que precisa trabalhar com computador, por exemplo, o dia todo. O que a gente sugere é que vocês façam pausas. Então, existe uma regrinha que a gente chama de 20-20-20. O que significa isso? A cada 20 minutos, mais ou menos, você conseguir fazer uma pausa de 20 segundos e focar a uma distância de 20 pés, que seria o equivalente a 6 metros. Então, você está olhando para a tela, ali já está 20 minutos, você para, pisca um pouco, foca um pouco para longe, relaxa essa musculatura de perto e aí depois volta a fazer sua atividade. Isso parece bobeira, mas ajuda muito, porque a gente não pisca quando a gente está usando, a gente pisca 1/3 do necessário quando a gente está usando tela. Então, só da gente fazer essa pausa de 20 segundinhos e focar para longe, a gente consegue piscar, lubrificar o olho. Se você quiser, você pode até ter aí um colírio lubrificante de lágrimas artificiais do lado do computador, que aí de vez em quando você vai olhar ali para ele, você lembra que tem que pingar uma gotinha no olho. É um adjuvante, né? O ideal seria que a gente não precisasse, mas hoje existem colírios lubrificantes muito bons, sem conservantes, que podem ser usados diversas vezes ao dia. Então, eles ajudam aí a melhorar a qualidade da sua lágrima e a te dar um conforto. Crianças também, a mesma coisa. Sempre que puder, pedir para a criança fazer pausa e sempre optar pelos aparelhos eletrônicos que são mais distantes. Então, a televisão, ela é um pouco melhor que o iPad, que por sua vez é um pouco melhor que o celular. Quanto mais próximo, a gente considera pior. E existem colírios lubrificantes que também podem ser usados por crianças. Eu sempre prefiro os que são sem conservantes, que agridem menos a córnea e que podem ser usados mais vezes ao dia. Estimular sempre atividades fora de casa, correr, lembrar que é importante essa conexão com a natureza, lembrar que a criança precisa de estímulos além de telas, brincar com outras crianças. Você vai lembrar também, Renato, de um outro paciente nosso lá da clínica que estava fechando um diagnóstico de autismo e que, na verdade, hoje a gente tem crianças que parecem ter um espectro autista porque elas não sabem socializar, tá? A gente chegou num ponto que existem crianças que não sabem conversar,
nem com adultos, nem com outras crianças que são muito introvertidas, que só conseguem se saciar usando tela. Então, lembrando que criança precisa brincar ao ar livre, precisa conversar com outras crianças. Importantíssimo. E hoje a criança parece um executivo, né, de empresa multinacional. Meu filho, né, tem até dó, porque a escola demanda tanto, né, puxa tanto, que ele é um executivo. Ele tem horário para isso, horário para aquilo, vai fazer um esporte, vai, né, tem que ter seu horário, a sua agenda muito bem adequada para poder fazer tudo, né, e aquela escola boa é aquela que te puxa no seu limite, né. Então, hoje em dia já tem todo esse estresse, todo esse negócio que está acontecendo aí, vamos ver o que vai causar. A gente nunca sabe o que causa, né? Lá no seu Instagram você não pode viver sem, depois as pessoas ficam doentes, né? O Facebook e tal, ficam doentes. Aqui no Brasil se usa muito mais Instagram do que Facebook, né? Então as pessoas, as alterações que se vêem aqui é diferente dos Estados Unidos, porque lá o Facebook é outro jeito, né? E a gente também, uma coisa que eu queria relembrar, que a gente fala bastante, que é a doença do prédio também que você trabalha. Além de você ficar no computador sem piscar, às vezes o ar-condicionado também resseca o seu olho muito, e também às vezes o cuidado do filtro, né, que tem que ser trocado a cada 6 meses, principalmente em prédios grandes, o pessoal não troca, fica anos e anos lá, prédios antigos, tal, com mofo, né, então aparecem infecções crônicas, aparece irritação, tal, e não tem um fio, fica só, né, compartilhando ali vírus, sujeira, né, no ambiente. Então a gente vê muita gente, acho que a principal causa que a gente vê na nossa clínica é gente com olho seco, né, ressecado. Às vezes a causa é ambiental, não é causa de pessoa estar com atrofia da glândula, com coisas mais antigas, tudo. Então a gente realmente tem o que mais vê hoje em dia é olho seco, né? E pessoa que faz uma cirurgia, às vezes no pós-operatório demora um pouquinho mais para voltar a visão, porque como a recuperação é rápida, ela volta a trabalhar e está lá com o olho seco, no ambiente seco, tal, bastante dificuldade. Eu aprendi com você essa coisa de quando eu sou carioca, né, como vocês podem perceber, e lá é muito mais úmido que aqui. E quando eu vim para São Paulo, comecei a atender com o Renato, hoje eu faço isso com os meus pacientes, tomei como conduta minha também, mas o Renato sempre fala para esses pacientes que têm esse olho mais ressecado. São Paulo é muito seco, muito poluído, né? E você sempre fala, você tem umidificador? Liga um pouquinho o seu umidificador, e eles adoram, e funciona muito, né? Então o Renato sempre fala, vamos colocar um umidificador no quarto, vamos ligar aí por algumas horinhas, além de todas as outras medidas, né, para lubrificação. Eu aprendi que aqui uma das prescrições é usar o umidificador, e funciona muito bem. Não é que o carioca trabalha menos, né? Não estamos falando isso, mas por causa do mar, né? O ar é úmido, né? Quando tem muita gente que tem olho seco, vai para a praia e fica bem, né? Então a gente às vezes prescrição médica é ir para a praia, sempre falo isso também, né? Brincadeira, mas o umidificador de ar aqui em São Paulo precisa. Nós estamos acho que a época de ressecamento normal é de junho a agosto. Nós estamos em outubro já e continua seco, né? Saiu o sol, depois de, 4 meses, saiu o sol aqui, que a gente não vê esse sol faz tempo, né? Só chove, mesmo chovendo, né? Fica esquisito, às vezes mofa os lugares, tudo. Então, o ambiental é muito ruim, né? Então, esse negócio de ir para o campo, de ir para a natureza, tal, mesmo com chuva, né? Tá mais difícil, mas é um negócio muito importante para os adultos, para as crianças, tudo. Faz parte também do nosso protocolo aí, né? De quem faz exercício, né? Deixar o fim de semana para você fazer exercício ao ar livre, caminhar, né? Andar na grama, tudo, ver né? Abraçar a árvore, né? Que a gente brinca que é brincadeira, mas olha, faz parte da saúde mental aí, muito importante. Quer dar mais alguma dica, falar mais alguma coisa? Porque Não, eu ia falar, eu queria prático, puxar né? eu queria puxar uma coisa que você falou, que a gente mudou de assunto, mas você estava falando em relação à escola do seu filho, que você, inclusive, fica com pena, né? Porque as escolas exigem muito e tudo. Isso, eu acho que está começando a mudar, assim. O que eu tenho visto, agora eu estou, inclusive, pesquisando escola para colocar meu filho mais velho e tudo, e eu tenho visto que as escolas, graças a Deus, já estão começando a perceber que isso de deixar a criança dentro de sala das 7 da manhã às 5 da tarde, isso de alguma maneira não está funcionando. Como você mesmo acabou de falar, a criança precisa ter essa interação um pouco maior com a natureza e precisa brincar.
Precisa ter, lá no consultório eu sempre pergunto, e que horas você brinca? De que você gosta de brincar? Porque o que eu vejo, às vezes, eu converso muito com os pacientes, com as crianças e com os pais, é que foi o que você falou, a criança tem hora para tudo, para tudo. Ela acorda, ela vai para a escola, ela tem dever de casa, ela tem 200 atividades extracurriculares. E que horas você brinca? Que horas você tem? Que horas você fica à toa para fazer as coisas? E o que eu vi agora pesquisando escolas, por exemplo, eu particularmente estou vendo uma escola que tem educação física todos os dias da semana. Isso não era comum, né? Na nossa época era o quê? Uma vez na semana educação física. Mas isso está mudando porque as crianças já ficam muito tempo fazendo atividade dentro de casa, né? Em lugar fechado, né? Então, já tem escolas que já estão se policiando quanto a isso. Então, tem escola que não está mais mandando dever para casa, justamente para quando chegar em casa, a criança ter tempo de socializar com os pais, socializar com os amigos, ir brincar em algum lugar aberto. Isso eu tenho praticamente certeza de que isso vai mudar e isso vai virar uma rotina cada vez maior, porque do jeito que tem estado, tá praticamente inviável, não pensando só em olho, como você disse, é saúde mental, saúde ocular, o psicológico da criança, é a interação da criança com a família, com os pais. Então eu particularmente torço para que isso melhore, assim, eu acho que vai melhorar. Eu vi um post do Ricardo Amorim, que ele foi, acho que na Roda Viva, e ele falou sobre educação, um cara muito inteligente, economista. Ele falou sobre educação, né? Tipo, como você decora as coisas, depois você esquece, coisas que você, né, às vezes nem vai usar para a vida, tá? Ele falou que a principal forma de você aprender hoje em dia é você depois ensinar para alguém, né? Você aprender primeiro o que precisa, né? Porque a gente às vezes aprende 80%, a gente não precisa, né? E lógico, depois para você entrar numa faculdade, o pessoal pensa nisso, no futuro, né? Aquele pensamento mais antigo, né? Você realmente tem que saber a matriz, lembra da matriz? Você aprendeu matrizes de matemática, né? Para médico você não vai usar nunca. Aprende, né, aqui. E eu gostava até de fazer matriz, de saber aquilo, tá? Era difícil pra caramba. Mas nunca mais usei, né? Lembro da matriz, né? Mas nunca mais usei. Mas realmente você aprender primeiro o que interessa, né? E segundo, você fazer uma prova ensinando para outro. Não escrevendo a prova, fazendo xizinho, que se você, por tudo A, você tira já 25%, né? Lembra como eram as matérias? Então, realmente, né, e dentro da matéria, do escola, acho que tem que ter relacionamento também, né? Então, lembra, tinha teatro, hoje em dia não tem, né? Música, né? O negócio, eu tenho visto também escolas fora do Brasil, que são as escolas, é outra filosofia, né? A pessoa forma a pessoa, não forma um cara para fazer vestibular, né? Isso você forma um indivíduo como um todo, né? O mundo mudou, né, Renato? Desde quando a gente era criança para agora, o mundo mudou. E eu não vejo por que a escola não acompanharia essa mudança. O mundo está mudando e os indivíduos estão mudando, as relações, né, entre as pessoas e o mundo está mudando. E eu acho que hoje as escolas têm que acompanhar isso. Há 20, 30 anos atrás não tinha celular, gente. Eu lembro o primeiro celular que meu pai comprou, que era um tijolo. Hoje em dia, quem não tem celular, né? É uma outra discussão. Tem criança pequena que já tem seu próprio iPad, seu próprio celular. Então, isso precisa, as escolas e os pais precisam também ir evoluindo junto com essas mudanças. Mas eu acho que isso vai acontecer, talvez não tão rápido, mas eu acho que as escolas já estão começando a perceber que vão ter que fazer mudanças. Eu, inclusive, visitei uma escola esses dias que não pode celular. Então, como você mesmo falou, você chega na escola, bota seu celular dentro de uma caixinha, e aí eu acho que durante um dos intervalos você pode pegar o celular, acho que até para falar com os pais e tudo, você bota de novo o celular na tal da caixinha, e na hora que você vai embora, você pega seu celular. Assim, eu achei interessante, né? Necessário, né? Porque... e aí, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. Daqui a uns anos a gente volta a fazer outro podcast. Podcast a gente nunca prevê o que vai acontecer, mas eu achei muito legal que foi muito prático, tanto para quem usa computador, telas e para a criança, para os pais, né? Você tem essa sua formação aí, essa sua qualidade que eu também admiro, de oftalmopediatra, de cuidar das crianças, ser mãe, né? Então você vê de tudo, você pessoa experiente mesmo, como médica e como mãe, né? Então é o que você está vendo mesmo. Eu que sou pai
mais velho também, tenho visto isso, passei na fase do filho, tudo. Meu filho mais velho estuda engenharia da computação, né? Então é o cara da tela, né? Tadinho. Então é o cara, tadinho não, né? Você vê o excesso que ele já passa por isso mesmo. E passou a vida inteira com iPad, nem tinha iPad, o primeiro iPad ele já usou. Celular, telinhas, videozinho, né? Você não tinha nem YouTube, você carregava os filminhos para ele assistir e tal. Que você acha que você está agradando ele, não que você está ficando livre ou que você está, né? Mas você está fazendo um mal, né? Um exemplo, o Marcelo usou óculos, desviou o olho, teve ambliopia, teve todas essas doenças de criança. Eu operei a miopia dele, agora hoje ele não usa óculos, enxerga 100% dos dois olhos, mas né, a gente até está no nosso livro, né? Quem quiser, né? O seu filho precisa usar óculos. Esse é o nosso livro que a gente escreveu juntos, eu e a Lívia, e a história do Marcelo. E a história, a gente explica para os pais tudo sobre isso, né? Como médicos e pais, a gente explica o que aconteceu, pode acontecer com o seu filho, que vai usar óculos, que tem as outras doenças da infância, tudo. Então, é um livro que a gente fez com muito carinho, né, Lívia? Muito, muito legal, porque a gente fala da gente para as pessoas que são leigas, né, nesse assunto e tal, e falou, então essa é a nossa dica, vai? Nossa dica dos dois. Nem tem ele aqui, senão eu levantava, mas eu coloco um link aí depois. Vende no Amazon. Lívia, muito obrigado aí pela sua participação. Pode dar sua última mensagem aí, que a gente já deu as nossas duas, né? O que você gostaria de falar? Bom, eu queria só, então, para fazer dois